E aí a pergunta que vem é como lidar com a neurose, né, da partição, né? Na base de todo conflito é uma partição humana. Então, se a gente parte da ideia, né, de que a unidade é a ausência de conflito, né, e que contrariamente em todo conflito há uma partição, né, logicamente é um raciocínio válido, a gente tem que pensar em como, né, lidar quando essa partição acontece, né, e gera duas pessoas em um antagonismo capaz de levá-las a uma disputa judicial. O livro vai trazer, né, nosso livro aqui de análise hoje, vai trazer alguns encaminhamentos nessa ideia de um acordo baseado em princípios. Ver o outro como parceiro da solução e não como sendo o problema. Então, acho que é muito salutar analisar a questão por esse ângulo, né? Então, você para de ver o outro, né, de rotular o outro, né, como o problema e passa a ver o outro, né, o parceiro da solução, porque realmente sem a colaboração do outro não vai haver uma solução, né? Vai haver talvez uma decisão judicial depois de muita resistência e combate, né? Venha uma solução, mas não vai haver uma parceria. Então, aquele conflito vai ficar, né, estabelecido. Não reagir ao ataque da posição, né? Então a gente já viu no livro anterior, né, comunicação não violenta, que o certo é não reagir, né? É observar com empatia o que está acontecendo, né? E não introjetar, né, aquela questão, mas sim olhar aos interesses subjacentes, olhar ao que está acontecendo e aí, claro, tentar buscar os sentimentos, necessidades e novas soluções, né? Então, a partir do momento que você desmonta aquilo, você não entra na espiral do conflito, né? Você não aceita aquela e pelo contrário, você desvia, né, e volta para a solução. Então o livro também trabalha bem com isso e já faz relação com o livro anterior que a gente estava analisando. E a última questão que eu coloco aqui, né, fazendo essa análise mais filosófica, né, já da resolução do conflito do que é uma análise mais pontual do que tinha no livro, eu acho que uma das coisas que cabe a gente fazer uma checagem aqui, né, é sobre o niilismo nos conflitos em tempos líquidos, né. Então a gente está no momento, né, da nossa história, né, da nossa realidade que os conflitos são cada vez estabelecidos por coisas menores, né? Então, numa nítida partição neurótica das pessoas, né, que acabam criando, né, posições por coisas pequenas e estabelecendo conflitos por coisas cada vez menores, né, por mini agressões, né, por coisas consideradas cada vez mais realçadas, né, como uma agressão, quando deveria ser o contrário, né, como a gente viu no ponto anterior, né, deveria ser o contrário. E daí a gente acaba vendo que há um niilismo, né, o niilismo é essa redução das coisas ao nada, né, uma perda de perspectiva, né, uma perda de, ao final da história, uma perda de perspectiva de valores, né, de sentimentos né, de participação, mas uma redução do ser humano a uma a uma mera existência material, né, e insatisfatória, a partir do momento que se perde a possibilidade, né, de entender que a complexidade ela agrega muito mais do que a matéria. Então vejo que são movimentos contrários, né? Se por um lado a gente avançou com a física quântica para abrir N possibilidades, né, de observação dos fenômenos humanos a partir, né, de uma escala física, metafísica, né, e filosófica avançada, né, que atinge até a questão da abertura dos campos da espiritualidade para níveis nunca alcançados. Por outro lado, a gente cai cada vez num niilismo materialista, né, numa resolução, né, do tempo, no aniquilamento da perspectiva da própria psique humana, né, desse espaço que não é um espaço físico da psique, né, da sua realização e da própria mente, né, que fica mais ou menos restrita ao materialismo
da estruturação cerebral. Então, realmente é um momento de questionamento, né, de crítica, de um paradoxo, e isso influencia muito nos conflitos, né? Cada vez ficam mais acentuados por coisas menores, né? E por coisas que não têm nenhum sentido, que, né, não tem existência nenhuma, tanto que são coisas líquidas que são superadas dia a dia, né? E aí você vai, se você, né, se der ao luxo de ficar acompanhando os conflitos, né, do mundo virtual diários, você vai ver que são conflitos que se acabam rapidamente, que se dissolvem no tempo, né? Mas que num determinado dia eles são a coisa mais importante do mundo, né? Quando na verdade existem problemas muito mais sérios a serem enfrentados. Então a gente tem que conseguir superar esse niilismo, né? Entendendo que na verdade todo conflito é uma neurose, é uma sintomática, né? De uma, de uma situação de desequilíbrio. E se há conflito, então há desequilíbrio, né? Então aí o foco tem que ser o outro, tem que ser o foco, né, no reequilíbrio, na solução, né? E daí a gente talvez tenha que abandonar, né, algumas concepções erradas, né? Algumas concepções que nos levam muito mais à conflitividade, e especialmente quando a gente está falando da formação de mediadores, de negociadores, né? Pessoas que querem atuar nessa área, que tenham vocação, né, e que entendam que quando a gente vai trabalhar com conflitos, a gente está lá para, né, levar as pessoas a uma solução e desfazer essas ocorrências, né, esses laços indevidos, né, essas interprisões indevidas que acontecem no meio do caminho e que, se a gente for perceber no conjunto da teia da vida, né, na verdade não existem, porque as pessoas continuam todas, né, no mesmo fluxo conjunto da história. Então realmente é uma coisa para se pensar, né? É um processo e daí é uma reconstrução e até uma, né, uma reanálise sináptica, né, perante a realidade. Então hoje essa análise era um pouco mais filosófica, né? São várias coisas que são interessantes para a gente pensar. E nós voltamos ainda para fazer um fechamento nesse livro, né? Eu quero fazer mais um vídeo de fechamento, mas aí é um fechamento mais simples, só para a gente entender aí e partir depois para nossa próxima análise. Sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.